Graças e paz, querida e amada PIBJ e todos aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube ou Facebook. Nós estamos iniciando mais um culto hoje, dia 31 de março. E nesse culto que nós chamamos de conexão, nós queremos nos conectar com Deus, conectar uns com os outros. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é para alguns avisos que temos. O primeiro deles é o nosso movimento de oração. Nós tínhamos previsto inicialmente o nosso movimento de oração ir até hoje, dia 30, o dia da gravação, mas nós queremos estender até o dia 11 de abril, que inclusive é o dia do aniversário da PIBJ, completando seus 29 anos. Então, movimento de oração, todos os dias, 18 horas, não deixe de parar e orar pelos pedidos que temos enumerado. Você vai ver aqui na tela quais são os pedidos, mas eu também quero deixar uma lista aqui. Primeiro, pelo irmão Amadeu, pela irmã Marina, pela perda da Marília na semana passada, e que o Senhor console e continue confortando os seus corações. Nós queremos orar pelos profissionais da saúde da nossa cidade. Nós sabemos que eles estão extremamente estressados, a carga emocional é muito forte. Muitas pessoas, infelizmente, têm perdido a sua vida, e nós sabemos que isso consome a vida de um profissional que está doando a sua vida para a recuperação de alguém. E também tantas pessoas que têm passado por esse Covid, né? Eu lembro aí de alguns irmãos da igreja, alguns já se recuperaram, outros talvez estão debaixo de suspeita, que você continue orando. De uma maneira muito especial, eu gostaria que você lembrasse do irmão Eduardo Francati, do Ministério A Palavra, amigo nosso, esposo da Kátia, e ore por ele. Ele está com uma pneumonia bem séria, decorrente de Covid, e ele está se recuperando em casa, debaixo de cuidado. Hoje ainda troquei algumas mensagens com ele. A gente se sente muito feliz na sua recuperação, mas continue orando por ele. Queridos discipulados, células, grupos pequenos, nesse momento de restrição, continuam online. Então, procure marcar os encontros, não deixe de fazer. Pastor, eu estou cansado do online. Eu também, mas é real. É algo que não é ideal, mas é real. Então, nesse momento, é bom que conversemos, é bom que oremos juntos, é bom que estudemos a palavra de Deus juntos. Então, não deixe de fazer, porque é online. Ao contrário, invista aí mais tempo, seja mais resiliente nesse sentido, mas converse. Domingo, no meu grupo mesmo, estávamos ali juntos, demos muita risada, conversamos, falamos sobre a palavra de Deus, oramos. Que delícia! Irmãos, também, próximo domingo, dia 4 de abril, primeiro domingo de abril, nós começamos com o domingo de Páscoa. Então nós vamos ter a nossa celebração de Páscoa, aqui será online, e nós convidamos você e sua família a participar da ceia do Senhor conosco. Nós vamos ter um momento especial para a ceia do Senhor, e nós vamos então em família. A minha família pretendo que esteja junto, assim como a sua família na sua casa. Prepare então suco de uva, um pão, uma bolacha, algo que você tenha, para nós lembrarmos do Senhor. Esse é o grande fato. E fazermos esse anúncio que a Igreja do Senhor vem fazendo durante os últimos 2020 anos, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Não deixe de participar, 19 horas, dia 4 de abril, próximo domingo. Irmãos, vamos orar. Convido você na sua casa a baixar sua cabeça, fechar seus olhos como um ato de concentração e submissão ao Senhor, e vamos invocar o seu nome. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos como igreja do Senhor. Tantos irmãos estão aí online, estão no YouTube, no Facebook, e nós te pedimos a tua bênção sobre cada irmão, cada irmã, cada família. Senhor, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento tão crítico que o país passa, a nossa cidade passa, nosso estado passa. Que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia de nós, continue sustentando a nossa fé, continue nos ajudando a entender a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a recorrer ao Senhor, que é a fonte de toda a esperança, de toda a fé, de todo o amor. E, Senhor, nós te pedimos que o Senhor abençoe ricamente
Todos os irmãos que têm passado por suspeita ou por confirmação de Covid, Senhor, tem misericórdia das suas vidas, cuida deles, cura as suas vidas, Senhor, no nome de Jesus. Continuamos lembrando do irmão Amadeu, da irmã Marina. Senhor, cuida das suas vidas, continue consolando e confortando as suas vidas no nome de Jesus, pelo falecimento da nossa querida irmã Marília. Senhor, nós te pedimos também que o Senhor venha estar com todos aqueles que têm passado por procedimento cirúrgico, que têm se recuperado nesses dias. Pai, cuida das suas vidas para a tua glória. E nós te pedimos que a igreja do Senhor, ela seja arraigada, ela seja trazida e reunida para o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nome que tem todo o poder no céu e na terra. Esse nome, Senhor, que nós nos revestimos para dizer que somos teus, somos aqueles que fomos comprados por sangue, somos aqueles que temos a vida eterna e queremos que essa vida, Senhor, não fique retida em nós, mas seja uma vida que passe e que atinja pessoas que não te conhecem. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, nós temos alguns louvores agora, gostaríamos que você se juntasse a nós, adorando ao Senhor. São louvores que já apresentamos outras vezes, mas nós cremos que essa palavra cantada desperta e vai despertar em você a adoração em espírito e em verdade. Deus abençoe você. Nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. E a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso, Ele é poderoso. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso.
nosso Deus, Ele é poderoso. Majestoso Rei, vestido de poder, que todos possam ver, que todos possam ver. Suas vestes são de luz e as trevas faz sumir ao som da sua voz, ao som da sua voz. Quão grande é o Senhor, cantarei, quão grande é o Senhor, todos verão quão grande é o Senhor. Nunca mudarás, eras, és, serás, princípio e o fim, princípio e o fim. O trino e grande Deus, aquele que venceu, Cordeiro e leão, Cordeiro e leão. Quão grande é o Senhor, cantarei, quão grande é o Senhor, todos verão quão grande é o Senhor. Quão grande é o nosso Deus, quão grande é, quão grande é o Senhor, cantarei, quão grande é o Senhor, todos verão quão grande é o Senhor. Nome sem igual, digno de adoração. Eu cantarei, quão grande é o Senhor. Nome sem igual, nome sem igual, nome sem igual, digno de adoração. Eu cantarei, quão grande é o Senhor. Grande é o Senhor, cantarei, quão grande é o Senhor, todos verão quão grande é o Senhor. Quão grande é o nosso Deus, quão grande é o Senhor, cantarei, quão grande é o Senhor, todos verão quão grande é o Senhor. Minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu,
anjos destes, e então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grande é o Senhor. Aleluia. Irmãos, que bênção é poder louvar ao Senhor, declarar palavras em forma de canto. Nós chegamos agora à nossa última mensagem dessa série que intitulamos Carta a uma Igreja Real. Nós temos visto durante esses capítulos que temos estudado, temos nos debruçado sobre ele para extrairmos lições importantes para nós, como Paulo tratou a igreja em Corinto, uma igreja que Stephen Cohn nomeou vendo Cristo através dos problemas. Os problemas realmente são um contraste com a vida do Senhor Jesus, são um contraste com a sua forma de gerir a própria igreja. Então, nós podemos entender o quanto essa igreja, apesar de problemática, estava no coração de Paulo, era uma igreja amada, era uma igreja de santos, era uma igreja comprada e remida pelo sangue do Senhor Jesus, é uma igreja que nenhum dom faltava, era uma igreja que tinha a graça de Deus. Irmãos, e essa igreja nos dá uma esperança para nós. Nós entendemos que temos problemas, entendemos que temos tantas dificuldades, entendemos que como igreja, como comunidade, nós constantemente estamos nos ajustando, mas se o Senhor, Ele teve olhos para a igreja em Corinto, irmãos, que maravilha podermos estar aqui e desfrutarmos dessa mesma graça. Então, Paulo, ele de uma maneira muito direta, objetiva, ele trata os problemas da igreja com a sua autoridade apostólica. Ele, movido pelo Espírito de Deus, ele é aquele que norteia os procedimentos que a igreja deve adotar para ser uma igreja que reflita o coração de Deus. E na verdade, irmãos, é isso que nós desejamos. Enquanto igreja, enquanto comunidade de fé, a PIBJ, ela quer ser transformada numa comunidade à imagem de Cristo, cheia da sua palavra e que vive o Evangelho. Nós estamos no último capítulo, o capítulo de número 16, eu te convido a ler este capítulo, abra aí a sua Bíblia, mude seu celular para a Bíblia e nós vamos ler alguns versículos inicialmente. 1 Coríntios capítulo 16, verso 1. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém, com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente, irei também. Eles me acompanharão. Continua a leitura no verso 5. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, só que passarei por lá. Já que passarei por lá, talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Verso 7. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora e há muitos adversários. O texto segue a partir do verso 10 até o verso 24, e eu te convido a ler esse capítulo todo. Queridos, quando nós compartilhamos domingo passado sobre o capítulo 15 de 1 Coríntios, nós entendemos que a carta ela chega num ponto de máximo, num clímax, ou seja, a superioridade, a importância da ressurreição de Jesus é tamanha,
as suas implicações, que é a própria ressurreição dos santos quando ele voltar, é algo maravilhoso. Talvez você poderia dizer, como eu pensei, a carta deveria acabar aqui. Mas o que acontece é que Paulo, ele parte de uma doutrina tremenda, superior, intensa, maravilhosa, de futuro, para algo muito prático. E ele faz uma transição no verso 58 do capítulo 15, onde está escrito: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Irmãos, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ele começa falando da ressurreição de Cristo, ele fala da ressurreição dos santos e de todos aqueles que participarão do juízo, porém ele termina a carta falando sobre trabalho, sobre ser útil, sobre exercer a obra do ministério. Então nós temos aqui, irmãos, algo que é fundamental a gente parar para pensar. Reconhecer a ressurreição do Senhor, a morte do Senhor Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus. Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Glórias e aleluias. A nossa identidade em Cristo Jesus, que nos tornou filhos do Pai eterno. Aleluia. Isso não nos exime da nossa responsabilidade, da responsabilidade que nos foi dada, porque cremos, fazemos conforme aquilo que cremos. Isso nos leva, então, a essa palavra que se destaca no capítulo 16, serviço. Eu gostaria de dar um nome um pouco mais específico, e o nome que eu gostaria de dar é de mordomia. Por isso que a nossa mensagem de hoje é sobre mordomia cristã. Mas, afinal, o que é mordomia? Na Bíblia, mordomia diz respeito a todo serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e dos homens. É a administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual quanto no coletivo do ser humano. Mordomia é uma palavra para mim que traz um aspecto um pouco mais amplo que serviço. Serviço dá a ideia do escravo, do doulos, dá a ideia daquele que serve o seu senhor, sim. Porém, a mordomia nos lembra da palavra mordomo, que traz o aspecto representatividade. Nós servimos a quem nós amamos. Nós representamos no nosso serviço a quem nós amamos, a quem fez tudo por nós. Então, mordomia, irmãos, talvez seja uma palavra um pouco mais adequada para esse capítulo que nós estamos nos debruçando. Qual é a motivação da nossa mordomia ou do nosso serviço? E como que o apóstolo nos instrui? Na carta nós vemos algumas citações. A primeira delas, em 1 Coríntios 10, 31. Fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o caráter da mordomia. O caráter da mordomia também, capítulo 14, verso 26. Seja tudo feito para a edificação. Seja tudo feito para edificação. Capítulo 14 ainda, verso 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. É o outro caráter da mordomia. E no capítulo 16, no verso 14. Façam tudo com amor. Então, querido, qual é a motivação da mordomia, do serviço cristão que Paulo nos fala? Fazei tudo para a glória de Deus. Seja tudo feito para edificação, com decência e ordem, e tudo com amor. Essa é a característica. Irmãos, muitas vezes nós chegamos a nos perder quando nós queremos executar o nosso trabalho com a excelência que nos é peculiar. Nós devemos ser excelentes no nosso trabalho, mas nós esquecemos as pessoas. Nós deixamos o caráter amor. Então, querido, que o Senhor nos faça ver a mordomia através da lente do amor. O nosso serviço às pessoas é feito tudo com
amor. Paulo, ele usa 3 abordagens sobre mordomia cristã. Versos 1 até 4, a mordomia do dinheiro. Versos 5 até o 9, até onde lemos, mordomia do tempo. E versos 10 até 24, mordomia dos relacionamentos. Eu começo com a mordomia do dinheiro. Parece um tabu para muitos crentes falar de dinheiro, mas dinheiro faz parte do culto cristão. Oferta faz parte do culto cristão. Dízimo faz parte do culto cristão. Porém, o texto, quando ele nos fala no verso 1, sobre as ofertas que deveriam ser levantadas cada semana, no primeiro dia de semana, cada um ponha de parte o que puder separar ali, conforme os seus rendimentos, conforme a sua renda. Paulo não está falando sobre dízimos regulares, que a gente dá na nossa comunidade, que a gente oferta na nossa comunidade, que a gente tem um compromisso com a nossa comunidade. Não, ele está falando sobre uma oferta especial. Uma oferta especial levantada já nas igrejas da Macedônia, na Grécia, em Atenas, outras cidades, inclusive Corinto, na Galácia e Acaia, com o fim de ajudar os irmãos em Jerusalém, na igreja em Jerusalém. Por quê? Eles estavam passando por uma crise social, uma crise econômica. Nós sabemos que há uma profecia dada por Ágabo, pelo profeta Ágabo, ali em Atos capítulo 11, a partir do verso 28, diz assim a palavra do Senhor: um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse uma grande fome, aconteceu. Perdão, irmãos, retomo. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. E a gente vê esse fato sendo confirmado em 2 Coríntios capítulo 8, verso 2 a 4, e Romanos capítulo 15, verso 26. Há um princípio espiritual aqui, e você precisa entendê-lo, eu preciso entender. E o princípio espiritual diz respeito a quando alguém é abençoado espiritualmente, ele fica devedor aos irmãos que o abençoaram. O que quer dizer? Irmãos, a igreja em Jerusalém é uma igreja que envia. Ela envia Barnabé, ela envia Saulo, que vão na sua viagem missionária, levantando igrejas por onde passavam. Paulo, na igreja em Corinto, ele é alguém que foi usado, foi enviado, foi sustentado, tanto pela igreja de Jerusalém como pela igreja de Antioquia, e ele é alguém que foi ricamente usado pelo Senhor. Porém, existe um arcabouço de oração, de sustento missionário através das ofertas dessas igrejas. Logo, é muito justo que a igreja em Corinto seja uma igreja que levante ofertas para abençoar a sua igreja geradora ou a igreja no nascedouro que foi Jerusalém. Irmãos, quando eu olho isso, eu fico pensando na nossa comunidade. Estamos próximos aí, dia 11 de abril, nós faremos 29 anos. 11 de abril de 1992 é a data da nossa organização. E como eu fico pensando nos irmãos que nos geraram, da Igreja Batista no Cambuí, ao comprar o nosso terreno, ao dar as primeiras orientações, aos irmãos e irmãs que pagaram o preço do Evangelho aqui em Jaguariúna, pastores que passaram pela nossa igreja, deram da sua vida, compartilharam a sua vida conosco, tantos líderes em tantos momentos diferentes, para que hoje essa igreja esteja de pé e caminhando. Nós somos devedores a esses irmãos. Eles precisam contar com a nossa oração, com a nossa gratidão, com a nossa maneira de olhar para eles e ver o trabalho distinto e seleto que eles fizeram.
Existem alguns princípios também que o texto nos fala para a gente contribuir. Verso 1 fala sobre ofertar para as pessoas que não fazem parte da igreja. Irmãos, isso é uma das coisas que nós procuramos insistir e estimular aqui na igreja, onde nós não somente ofertamos para a nossa obra social que temos aqui, para com os nossos irmãos, mas também para aqueles que nos são enviados, aqueles que nos são confiados, pessoas de perto, pessoas próximas, pessoas que nós podemos compartilhar o evangelho, mas também dar um sustento para eles. Então, você, meu amigo, minha amiga que nos escuta, você precisa ter um coração de ofertar a pessoas de fora da sua comunidade de fé. Verso 1 ainda fala sobre as necessidades que todos têm, ou as necessidades que nós precisamos ajudar. E desta maneira o texto é muito claro, e ele é muito preciso, e nós precisamos, e podemos, e temos autoridade bíblica para pedir dinheiro de uma maneira ética, bíblica, correta, com motivos corretos, e isso é tão moral quanto cuidar da nossa família. Então, querido irmão, querida irmã, quando você fala, você vê a igreja falando sobre dinheiro, sobre ações necessárias, ações para trazer alento às pessoas que passam dificuldades, lembre-se que isso é algo bíblico necessário. Outro princípio é que doar é um ato de adoração. Como falei, faz parte do culto. É por isso que nós temos as nossas ofertas durante o culto. Né? Hoje, com a pandemia, nós temos um local de oferta que fica destinado à oferta, porque nós entendemos que o ofertar, o abençoar uma comunidade é algo que nós fazemos com um sentimento de adoração ao nosso Deus. Isso deve ser feito conforme Paulo nos ensina ali em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 7, capítulo 9, verso 7, com alegria. Com alegria. Você deve levar em conta aquilo que a necessidade, querido irmão. Então, quando nós fazemos como um ato de adoração, a gente não faz porque sobrou dinheiro. A gente faz porque é uma necessidade identificada e a gente oferta, a gente doa. Ofertar é um ato sistemático, ou seja, é um ato frequente. Nós precisamos colocar no nosso orçamento aquilo que o Senhor nos pede como oferta. Cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Veja só, irmãos, que a instrução de Paulo, temos uma renda por causa da graça de Deus, porque o Senhor nos deu um emprego, porque o Senhor nos deu condição de lutarmos e ganharmos o nosso sustento. Então é justo, por sermos mordomos do Senhor, que nós colocamos de lado, nós separemos um dinheiro para ofertar, seja para ação social, seja para irmãos, sejam para vizinhos, sejam para familiares. A oferta, ela é feita como forma de adoração, então ela não quer nada em troca. Outro princípio é que a oferta deve ser proporcional. O que quer dizer isso? De acordo com a sua renda. Então você vai definir uma porcentagem, muitas vezes separar, e isso cada um com a sua renda, seja ela X, 2X, 3X, quando nós fazemos de maneira proporcional, é como se todos estivessem dando a mesma quantia ou equivalentemente do mesmo jeito, a mesma porcentagem, mesmo que o valor absoluto seja diferente. Isso não importa. O que importa é um coração que faz isso com alegria, com dedicação ao Senhor. Então, aí vem a generosidade. A oferta é um privilégio de todos, é um outro princípio. Cada um de vocês, não é apenas 2 ou 3 numa igreja que fazem isso. Toda a igreja deve fazer isso. Pastor, e meu filho pequenininho de 5 anos, ensina, dá a ele as condições para ele ofertar, dê aos seus filhos maiores a instrução para que eles ofertem. Irmãos, como é difícil essa questão quando as pessoas retêm, elas entendem que elas não precisam ofertar porque outras pessoas fazem muito mais. A questão não é essa, a questão é que cada um tem o privilégio, o alto privilégio de ofertar e de atender e de ser mordomo com o seu dinheiro para ações importantes que o Senhor nos desafia. Então, o dinheiro, Paulo ainda no verso 3 e 4, nos mostra que ele deve ser administrado com transparência e lisura.
Mordomia do tempo, versos 5 até 9. Irmãos, o dinheiro é um recurso escasso, limitado. O tempo é um recurso escasso e limitado. É um ativo precioso. Como dinheiro, nós precisamos ter sabedoria para investirmos o nosso tempo. Paulo, ele era extremamente cuidadoso com o tempo que ele tinha, assim como ele era com o dinheiro. Verso 7, veja que Paulo planeja, ele monta uma agenda, ele sabe, porém, que tudo aquilo que ele planeja, a sua agenda que ele monta, o tempo onde as coisas vão acontecer, devem estar debaixo da permissão de Deus. Duas coisas que a gente precisa evitar. Primeira, não fazer plano nenhum. Muitas pessoas colocam, Deus está no controle, então tudo está em Deus. Então ela não planeja absolutamente nada na sua vida. Ela não planeja os seus gastos, ela não planeja a maneira como ela vai usar o seu tempo, e aí ela perde o dinheiro, ela perde o tempo. E nós não podemos deixar de planejar. Planejamento é algo que Deus nos deu, é algo que a Bíblia fala exaustivamente. É aquilo que Jesus fazia, ele tinha um plano muito claro na sua cabeça, aquilo que o Pai falava com ele e ele executava. Porém, a gente precisa ter uma outra coisa que nós precisamos evitar, uma outra questão, é de fazer planos e não submeter os planos a Deus. Achar que os nossos planos são suficientes, são bons o suficiente e não precisamos nem incomodar a Deus. Veja que Paulo nos orienta, eu quero ter a permissão de Deus para fazer aquilo que eu estou planejando. Então, querido irmão, aprenda isso. Você deve planejar sim, você deve montar uma agenda para otimizar o seu tempo e os seus recursos, mas você deve submeter tudo isso à autorização, à aprovação, à permissão do Senhor. Com relação à mordomia do tempo, então, irmãos, nós somos aqueles que precisamos entender que o nosso tempo é Deus que nos dá, então, aquilo que o Senhor nos dá é aquilo que nós prestaremos conta. Versos 8 e 9 ainda. O tempo nos leva a aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Oportunidade, querido, querida, não é sinônimo de facilidade. Oportunidade não é sinônimo de facilidade. Veja o verso 9. Se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Olha só, oportunidade. A porta é ampla e promissora. Nós não sabemos exatamente o que é, mas nós sabemos que aqui Paulo identificou a vontade de Deus, ele viu uma oportunidade, uma porta ampla e promissora. Porém, ele diz o seguinte, e há muitos adversários. Se nós olharmos para Atos capítulo 19, a partir do verso 8 até o verso 40, nós vamos ver o tipo de adversários, de adversidades que Paulo enfrentava e que talvez eu e você, a gente enfrenta no dia a dia. A primeira delas era a perseguição dos judeus. Judeus que não criam em Jesus Cristo, judeus que não aceitavam o evangelho da salvação, judeus que não aceitavam a pregação de Paulo, eles se tornaram adversários, opositores ao ministério de Paulo, e Paulo sofreu tantas vezes por causa disso. A própria idolatria das cidades, das pessoas que Paulo ia comunicar o evangelho, era uma opositora ao evangelho, e as próprias forças satânicas de oposição. É por isso que o texto de 2 Coríntios, que estou ansioso para nós tomarmos esse texto de uma maneira expositiva, como fizemos agora, nós vamos ver como as armas da nossa milícia, elas são espirituais, elas são poderosas para destruir fortalezas espirituais. Então Paulo, ele mostra a adversidade, ele mostra a oposição, porém ele sabe o caminho para continuar com essa oportunidade da porta ampla e promissora, que é na dependência do Senhor. Então, querido, não despreze as oportunidades. Quantas oportunidades você tem de comunicar o Evangelho numa situação de pandemia, usando sua rede social, às vezes conversando com um vizinho, com um parente, às vezes uma pessoa que está entubada ou a família que está consternada com as situações difíceis. Querido, quantas oportunidades de falar do Evangelho.
Quantas oportunidades de falar do Evangelho. O Senhor está dando uma porta ampla e promissora. Irmãos, como eu tenho visto meus amigos de trabalho falar cada vez mais sobre Deus, cada vez mais sobre a dependência dEle, cada vez mais levando em oração as suas dificuldades da maneira como eles sabem. E como é importante para mim, é importante para você nós colocarmos a palavra de Deus como uma divisora de águas, mostrando de quem dependemos. Mordomia do dinheiro, mordomia do tempo. Nós administramos aquilo que o Senhor nos dá, seja o dinheiro, seja o tempo. E eu encerro falando sobre a mordomia dos relacionamentos, versos 10 até o verso 24. Como nós devemos representar a Deus nos nossos relacionamentos, e destaco duas coisas. Primeira, Paulo dava valor às pessoas. O apóstolo ele é um evangelista, mas ele também é um amigo. Ele é alguém que se preocupa, ele é alguém que encoraja, ele é alguém que mobiliza pessoas para cooperarem com o reino de Deus. Dinheiro e tempo, irmão, só tem valor se nós temos relacionamentos. Dinheiro e tempo só tem valor se nós temos relacionamentos. Nós olhamos muitas vezes a nossa própria comunidade. Eu sou muito alegre porque nós temos um imóvel aqui, um terreno grande, temos nosso templo, temos aqui uma casa que nos serve muito bem, temos uma área bonita, bem cuidada, temos aqui uma perua, temos móveis, temos tantas coisas, graças a Deus por isso. Mas irmãos, nós queremos valorizar e que desejamos dizer que a tua vida é importante, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu não sei pelo problema que você passa, eu não sei as decepções que te acontecem, eu não sei o temor de vida que você tem tido, que estado de pânico que muitas vezes você é encontrado, que tipo de remédio você toma para dormir ou para ficar calmo, mas eu quero dizer que você tem valor e que o Senhor Jesus é alguém que pode entrar na sua vida e fazer a diferença completa, porque esta igreja, eu e minha equipe, todos os irmãos, valorizamos as pessoas e sofremos por não estarmos juntos, pode ter certeza disso. Segundo destaque que Paulo nos dá da mordomia dos relacionamentos, é que além de valorizar as pessoas, Paulo, ele dá a devida distinção às pessoas. Ele chama seus irmãos cooperadores pelo nome, versos 10, 11, 15 a 19. Timóteo, verso 10, Apolo, verso 12, Estéfanes, Fortunato e Acaico, verso 17, Áquila e Priscila, verso 19. Ele se alegra com essas pessoas que ele tanto ama, que são seus cooperadores, entendem o seu ministério, entendem a sua chamada, entendem o ministério que Deus deu a eles, e eles são profícuos, eles caminham no ministério que o Senhor lhes deu, e isso alegra o coração de Paulo, a ponto dele fazer distinção. Eles cooperam comigo, eles caminham comigo, eles são importantes no ministério. Queridos irmãos, muitas vezes nós somos aqueles que desejamos fazer algo para o Senhor, mas muitas vezes nós fazemos algo fora da cooperação, fora daquilo que nós chamamos de uma unidade, de um consenso. Muitas vezes nós queremos impor a nossa maneira de ser. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu me decepcionei até por ser este que impõe, que quer a coisa do meu jeito? Meu querido irmão, minha querida irmã, o que mais é importante é que nós cooperemos como corpo do Senhor. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A lição que aprendemos é que devemos valorizar irmãos e irmãs que pagam o preço, elevá-los no seu serviço diferenciado e honrá-los perante a nossa comunidade. Confesso que nós não somos muito bons nisso, eu não sou muito bom nisso, mas isso me incomoda profundamente. Então eu tenho aprendido com essa carta, e aliás eu louvo a Deus por essa série que fizemos, porque
eu aprendi tanto, irmãos. Eu fui tão enriquecido. E o Senhor me alertou para tantas questões, e essa é uma delas. Então eu quero te dizer, meu amado irmão da PBJ, eu amo você. Eu amo você, eu valorizo a tua vida. Você é importante para essa comunidade, você é importante no ministério desta igreja. Que o Senhor nos dê a condição e o senso de sermos unânimes, de termos um senso de pertencimento. Nós pertencemos a uma comunidade de fé, que nós somos parceiros. E sim, nós estamos nos ajustando e vamos nos ajustar, e isso faz parte da nossa caminhada. Eu concluo então essa palavra com aquilo que no final Paulo dá de advertência aos falsos crentes. Pessoas que estavam juntos, caminhavam com crentes verdadeiros, mas eram falsos. Olha o que diz o verso 22. Se alguém não ama o Senhor, será amaldiçoado. Vem, Senhor. Ou seja, anátema. Queridos, é uma palavra muito dura, porque a vinda do Senhor, Ele vai provar aqueles que são falsos daqueles que são verdadeiros. Então Paulo ele evoca esse sentimento da volta do Senhor para com aqueles que são verdadeiros, em contraste com aqueles que são falsos. Então ele dá uma palavra muito dura, aqueles que não amam o Senhor sejam amaldiçoados. Palavra muito difícil, mas por outro lado, o contraste aqui é importante. Nós precisamos entender o quanto nós somos aqueles que amamos ao Senhor, portanto, nós devemos caminhar como corpo de Cristo. Verso 23. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Como essa carta possivelmente tenha sido a carta mais difícil que o apóstolo escreveu, mas ele entende que a igreja é uma igreja debaixo da graça de Jesus. E a graça de Jesus é necessária para aqueles irmãos continuarem vivendo no Evangelho. Paulo sabe que ele abriu uma ferida. Ele foi lá e tinha problemas, e ele abriu mais aquela ferida. E é um ato de cura, porque quando nós tiramos os elementos infectantes, ali pode ser provida então a cura, a cicatrização da ferida. E é isso que ele quer. Ele quer a cura dos relacionamentos, ele quer a cura dos casamentos, ele quer a cura das práticas sexuais indevidas, ele quer a cura para uma ceia adequada, onde seja o rico, seja o pobre, estão em comum, ao conviver uns com os outros, que o amor seja o vínculo perfeito, e o entendimento correto das doutrinas, seja dos dons da ressurreição e da mordomia. Querido, eu desafio você a reler essa carta, 16 capítulos. Particularmente, eu li 5 vezes aproximadamente cada capítulo, e fui sendo enriquecido por aquelas palavras. E para isso eu te desafio também a ouvir novamente as pregações, que estão no YouTube, estão no Facebook. Toda a série intitulada Carta a uma Igreja Real. Eu te desafio, eu te encorajo, leia, ouça a mensagem do Senhor para a sua vida. Se você tiver a oportunidade, invista em comentários bíblicos, e nós recomendamos do pastor Hernandes Dias Lopes. A gente deseja, irmãos, que talvez, relendo essa carta, você possa identificar, como eu identifiquei em mim, problemas, pecados, dificuldades, e que muitas vezes eu culpava a pessoa, eu culpava a comunidade, culpava um líder, já culpei tantas vezes pastores, mas o legado que essa carta nos dá é um legado de unidade, é um legado do corpo de Cristo, é um legado onde nós nos voltamos para o Senhor e falamos: Senhor, é de Ti que nós precisamos. O Senhor nos deu a igreja para caminharmos juntos, o Senhor nos deu a possibilidade do amor, o Senhor nos vinculou em amor, o Senhor nos deu a sua vida, o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Nós temos tudo, nós não temos falta de nada, porque nós temos Jesus Cristo. Então, como um mordomo do Senhor, eu te aconselho, eu te encorajo: ame mais. Ame mais o Senhor, ame mais os irmãos, doe mais, oferte mais, conheça mais as Escrituras. E o meu desejo se mantém inalterado, que o Senhor leve a PBJ a ser essa comunidade real, mas que encara os problemas de frente e serve o Senhor com tudo que tem, sendo transformada a cada dia
a imagem de Cristo, cheia da sua palavra e que vive o Evangelho do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós nos dirigimos a Ti com gratidão. Com gratidão porque o Senhor nos permitiu passar por 16 capítulos da palavra do Senhor dada a Paulo à igreja em Corinto. Palavra que nos edifica, nos transforma, nos leva à condição de sermos aqueles que observam aquilo que o Senhor tem para nós. Independência do Espírito Santo, somos capazes de sermos transformados pela obra do Senhor em nós. Senhor, nos ganhe completamente. Que sejamos, ó Pai, esses que servem, esses que são mordomos do Senhor Jesus, amando os nossos irmãos, mas também comprometendo as nossos recursos financeiros, o nosso tempo, e fazendo que o Senhor, ó Pai, seja glorificado na minha vida, na vida da nossa família, na vida de toda a nossa comunidade. Senhor, eu te peço que o Senhor continue nos dando irmãos e irmãs, para cuidarmos, para nos dedicarmos, para amarmos, para encorajarmos. Eu te peço que o Senhor use a cada um daqueles que estão vendo essa mensagem no dia de hoje, se sentindo encorajados a lerem essa carta e procurarem ouvir as mensagens novamente. Eu te peço que o Senhor, ó Pai, que tem trazido pessoas a nosso contato, ao nosso convívio, faça mais, Senhor, abençoe mais essas pessoas e traga-nos, Senhor, para que possamos cuidar, para que possamos estar juntos. Eu quero te louvar e te agradecer, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a igreja, para a glória dele, no nome de Jesus. Amém. Um ótimo restante de semana.